Jornal da Mix. Muito bem, agora é a hora da nossa entrevista ao vivo aqui no estúdio do Jornal da Mix. A gente recebe o cirurgião bucomaxilofacial Paulo Gutierrez para falar sobre alguns assuntos que a gente até mudou o tema por conta de alguns acontecimentos, né? Primeiro a gente pensou o seguinte, vamos falar sobre a busca pela beleza, o excesso de procedimentos sendo feitos, até onde é o limite, qual é o papel do profissional, né? E entender o psicológico desses pacientes que buscam cada vez mais transformações, mas que nunca é suficiente. E a gente também vai falar das possibilidades que esse profissional tem dentro do consultório para atender as demandas da população que com certeza passa tanto pela questão funcional, de melhorar alguma questão de saúde, e também pela beleza. Dr. Paulo, seja bem-vindo ao nosso estúdio aqui no Jornal da Mix. Bom dia, Gisele. Bom dia, ouvintes Mix. Prazer estar aqui e poder levar um pouquinho de informação. Bom, a gente quer saber primeiro, né? Qual é hoje o papel do cirurgião bucomaxilofacial? Nome difícil de falar, mas o que ele atende? Quais são as possibilidades que ele tem dentro do consultório? Estou falando isso porque a gente viu, né, nesse fim de semana aí a notícia que houve problemas de uma paciente que foi fazer uma cirurgia e acabou falecendo. Mas existem coisas a serem pontuadas em relação a isso, né, Dr. Paulo? Sim. A formação de um cirurgião bucomaxilofacial é uma formação bastante pesada, muito intensa e abrange desde traumas de face. Então, quando o indivíduo ele sofre um acidente e fratura o rosto, fratura a órbita do olho, o nariz, fratura a mandíbula, a maxila, a pele fica toda dilacerada, quem faz esse atendimento, quem reconstrói essa face é um cirurgião bucomaxilofacial, tá? Então essa é uma área de atuação do bucomaxilo, a reconstrução em traumas. Também a parte de reconstruções por tumores. Então o paciente tem um tumor na mandíbula, é retirada essa mandíbula e é feita a reconstrução com próteses, né? Essas próteses, quem faz a instalação é o cirurgião bucomaxilo. A cirurgia ortognática, o que é isso? É a correção da alteração de crescimento da face. Então aquelas pessoas que têm um queixo muito grande, ou têm um sorriso gengival muito extenso, ou não tem queixo nenhum, que é o pior de todos, né? Porque esse paciente que tem pouco queixo, ele acaba sofrendo de apneia noturna, e o risco de infarto é altíssimo. Então não é só uma correção em relação à qualidade de mastigação, em relação à estética da face, mas também uma liberação que a gente chama das vias aéreas. Então melhora a qualidade de respiração desse indivíduo e melhora muito a qualidade de saúde geral dele por conta disso, né? Porque a obstrução noturna ela interfere em vários quadros gerais de saúde do paciente, por isso que ele pode levar a óbito por infarto do coração. E agora, cada vez mais, o cirurgião bucomaxilo tem entrado na parte de cirurgia estética da face, né? O que significa isso? Correção das papadas, próteses de queixo, de ângulo de mandíbula. Então a pessoa não tem aquele rosto muito bem definido, então é colocado próteses para correção desse contorno do rosto. E também a parte de blefaroplastia, o facelifting. E é uma questão que está gerando muita controvérsia, né? Por conta são áreas congruentes com a cirurgia plástica, mas é uma área de legalmente pertence também ao cirurgião bucomaxilo, porque está dentro da área de competência dele, mas existe essa briga mercadológica, né? Onde tentam barrar isso daí, inclusive começa hoje em Belém o COBRAC, que é um congresso do Colégio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia. E um dos temas da conferência que vai ter é uma roda de debates a respeito da cirurgia estética facial, né? Onde o cirurgião bucomaxilofacial atua com muita vivência em todo o mundo, né? Então, todos os livros que a gente compra de cirurgia bucomaxilofacial tem um capítulo destinado à cirurgia estética da face. E isso daí todo cirurgião bucomaxilo em Portugal, nos Estados Unidos, na Europa em geral, faz a cirurgia estética da face. No Brasil, que ainda tem um empecilho por conta de uma interpretação, né, do texto da lei, que acaba assim
interpreta cada um de um jeito, da maneira que quer. Né? Entendi. Então essa conferência lá dentro do COBRAC é justamente para bater o martelo e a gente deixar isso bem sedimentado dentro daquilo que era uma área nossa de competência. Porque o que eu entendo não faz sentido para mim, que sou leiga no assunto, uma pessoa que tem todo o estudo de todo o crânio, vamos dizer assim, porque o bucomaxilo vai da onde? Da faixa do cabelo até o ocioide no pescoço. Ou seja, tudo que está aqui na cabeça, ele vai é responsabilidade dele. Se eu chegar toda arrebentada de um acidente, você vai reconstruir o meu rosto. Tudo. Mas se eu quiser fazer algo estético, aí você não tem competência, segundo diz essa questão Conselho Federal de Medicina. Isso, de medicina. De medicina. Né? Então, quer dizer, o profissional que mais age resolvendo problemas do rosto, o Conselho de Medicina está dizendo que não pode. Quando, na verdade, a própria literatura e todos os outros países dizem que esse é o profissional indicado para fazer esse tipo de tratamento e cuidado. É aquela história, né? Se você chegar lá com o olho arrebentado porque você sofreu um acidente e a tua pálpebra está dilacerada, eu posso reconstruir sua pálpebra. Agora, tirar um pouquinho de excesso de pele eu não posso. Então, meio, não tem lógica uma coisa dessa. É uma disputa entre SUS e o particular. Exatamente, né? Quando entra lá no hospital arrebentado é pelo SUS, não, chama o bucomaxilo que ele é da área dele. Ganha pouco. Agora, se for uma cirurgia estética particular, daí não, o buco não pode, isso daí tem que ser coisa para médico. Né? Em geral, é o mercado mesmo que acaba tendo essa briga, né? Para a gente entender o que aconteceu, né? A gente viu nesse fim de semana uma reportagem falando que um cirurgião bucomaxilofacial foi fazer uma cirurgia de lifting, né? Lifting facial numa paciente e ela acabou morrendo. Então, fica o medo. O que aconteceu nesse caso, né? O que é que dá para perceber, né? Como profissional, que poderia ser evitado? O que houve? Tá. Esse caso, eu sou membro da Academia de Cirurgia Estética da face, membro do colégio também. Os grupos ficaram em ampla discussão o que poderia ter acontecido, né? Pelo que foi entendido, esse cirurgião ele usou de medicação de sedação endovenosa, que não é da nossa área. Isso é fato. A gente sedar endovenoso, nem o médico ceda endovenoso. Quem ceda é o anestesista, e o anestesista fica proibido de fazer qualquer procedimento no paciente. Então, quem está sedando o paciente tem que cuidar da sedação. Quem está operando tem que cuidar da cirurgia. E pelo que parece, não posso bater o martelo nisso, foi isso que aconteceu. Houve uma sedação por parte do profissional e não houve alguém que acompanhasse a sedação. Ele simplesmente estava focado na cirurgia. E essa paciente teve um problema, uma complicação da sedação, reverteram ali na hora, só que mandaram ela embora para casa. Ela já estava bem, mandaram ela embora para casa e em casa ela teve uma parada cardíaca. Os fatos vão ser apurados, né, mas não teve a ver com o procedimento em si, mas utilizam disso para querer descredibilizar qualquer coisa. Né? É uma tipo de reportagem que o intuito acaba sendo querer descredibilizar como se a classe médica não cometesse erro. Até, coincidentemente, hoje abri o celular, tinha uma reportagem ali. Morre mais pessoas por erro médico no Brasil do que de câncer. Né? Então, isso daí não é divulgado. Né? Esses erros são muito bem abafados nos hospitais, a gente fica difícil de saber. Agora, se acontece alguma coisa, porque era dentista. Uhum. Né? Então, não é por aí. A formação, claro, tem que ter uma boa formação. A gente vê muita iatrogenia, que a gente chama, né? Erro profissional, porque tem muita gente não qualificada fazendo esse tipo de procedimento. Em qualquer área. Em qualquer área. Mas nesse caso, doutor, como o senhor comentou, tem cada profissional para fazer cada coisa, mas qual é a responsabilidade no caso da clínica, do hospital, enfim, porque não poderia ter sido feito dessa forma, né? Quer dizer, o próprio médico fazer tudo, digamos assim. Isso, se foi realmente isso que aconteceu, ele vai responder por isso, porque isso não pode acontecer, né? Uhum. Tem que ter, se vai fazer uma sedação endovenosa, que chame um anestesista e o anestesista faça isso. Até porque ele é o profissional capacitado para fazer isso. Exatamente, né? A gente faz vários procedimentos maiores no consultório, a gente tem esse know-how de fazer procedimentos maiores em consultório, né? A gente se sente confortável em fazer no nosso consultório, o médico em geral prefere fazer no hospital, por toda a segurança. Dentista já é habituado a fazer procedimentos maiores no consultório. Não tem problema nenhum, desde que você tenha um suporte necessário para qualquer intercorrência desse paciente, que haja esse suporte básico da vida dele.
E a gente tem alguns anestesistas que nos dão suporte no consultório. Então, quando eu vejo que é uma cirurgia maior e eu opto por fazer no consultório ao invés de levar o paciente para um hospital, que o hospital você tem risco de infecções hospitalares, você tem outros problemas que são pertinentes ao hospital, né? O anestesista vai lá no meu consultório, ele cede o paciente na veia e fica fazendo esse monitoramento. E dá mais tranquilidade, a gente consegue, com isso, fazer cirurgias maiores. Tá? Desde implantes zigomáticos, até quando a gente vai fazer uma correção de papada realmente, onde a gente precisa fazer uma platismoplastia, né, melhorar esse suporte do pescoço, é mais confortável para a gente se o paciente estiver bem sedado. Até essa é uma questão, você acabou de explicar, até talvez eu seja repetitiva, pode resumir se for o caso. Mas uma coisa que a gente ouve muito é: nossa, ele fez em consultório, nem foi para o hospital. Tem gente colocando isso como uma questão, como se isso não fosse, como se a gente não tivesse uma vigilância que cuidasse disso e não permitisse. Na verdade, existem órgãos que permitem e é absolutamente permitido, só que quais os cuidados? Quando é que a gente deve ficar atento? Poxa, eu vou fazer no consultório ou vou fazer no hospital? Essa questão de não ser num hospital com um aparato diferente para socorro, as pessoas acham já que é meio que fundo de quintal. E não é. Não é. É que depende. Tem consultório que você não devia nem deixar tirar um dente. Fazer a extração do dente, né? Tem coisa. Eu já fui operar em consultório de colega que não tinha condição mínima de fazer alguma cirurgia. Né? Se você vai procurar um profissional para fazer um tipo de procedimento, você tem que olhar o ambiente que está sendo ofertado esse procedimento. Né? Se aquele ambiente ele tem uma estrutura para isso, tem cilindro de oxigênio, o conhecimento do profissional não dentro da área específica da cirurgia, mas em áreas realmente de suporte básico de vida. Né? Como que esse profissional lida com situações. Porque tem um profissional que não consegue ligar com intercorrências. Né? Ele fica mais apavorado que o paciente, vamos falar assim. Né? Então tem que ter conhecimento, tranquilidade e tem que ter, por exemplo, um auxílio de um suporte mesmo, um SOS, porque existem intercorrências que independem, por exemplo, do procedimento. Uhum. Você pode sentar numa cadeira para fazer uma restauração, tomar uma anestesia para fazer a restauração, ter um pico de pressão e ter uma parada cardíaca por conta do anestésico, que tem adrenalina. Foi a restauração? Não, foi a tua condição prévia. Uhum. Né? Então, mesmo para isso, a gente tem que ter esse tipo de cuidado e tem que ter um suporte por trás para algumas situações mais graves, né? Independentemente do procedimento que vai ser feito. O que me preocupa bastante nessa situação é que, da forma como as coisas são relatadas, coloca-se um profissional que cometeu um erro, como todos os outros, e deixa a categoria num patamar muito abaixo, sendo que nós temos profissionais muito qualificados. A odontologia no Brasil é referência. Então, isso que me preocupa, doutor Paulo, porque as pessoas começam a julgar como se o profissional da odontologia não tivesse a capacidade, não tivesse estudo suficiente, não tivesse habilidade, sendo que não é essa a verdade. Sim, por exemplo, nós temos um grande cirurgião bucomaxilo aqui, que cansado dessa briga besta de espaço mercadológico, que faz transformações de faces incríveis, foi fazer medicina para não ter mais encheção de saco. Na verdade é isso, com perdão da palavra, né? Ele atua, agora ele está atuando até em outras áreas do corpo, mas a especialidade dele é face, alteração de face. E ele foi fazer justamente para acabar com essa briga mercadológica. Ele é algum cirurgião plástico? Ele é algum... Não, ele é bucomaxilo. Ele tem prazer de falar que é bucomaxilo. Tem RQ em qualquer área da medicina? Não. Na medicina ele é um clínico geral. Mas ele faz cirurgias transformadoras da face, né? Sendo bucomaxilo. A experiência dele é da bucomaxilo e não da medicina. Da medicina ele só teve o título para parar com essa perseguição que havia dentro dos hospitais. Perfeito. Dr. Paulo Gutierrez, cirurgião bucomaxilofacial, conversando com a gente sobre esses problemas que podem acontecer, mas que, na verdade, a gente precisa esclarecer para entender que um bom profissional, ele está preparado, sim, para esses atendimentos, né? Seja de estética, seja, enfim, a traumatologia que chega ali no hospital, mas a gente precisa esclarecer para
não ficar com esse medo. Doutor Paulo, até mudei um pouco o nosso assunto, que a gente ia falar de estética da face, mas a gente volta um outro dia, que eu acho que também é um assunto primordial que a gente precisa cuidar. Mas por hoje, então, eu queria agradecer sua presença aqui no Jornal da Mix. Não, eu que agradeço o convite. É sempre um prazer poder levar a informação correta para a população, que é carente, né, e às vezes é bombardeada de informações de todos os lados, não sabe a quem recorrer, quem é que está certo nessa loucura que é a internet hoje em dia. Então, muito obrigado pelo espaço. Obrigada mais uma vez. Jornal da Mix. Oferecimento. Furby, 60 anos. Universidade nota máxima. Toyota agora é Barigui Tarpan. A sua concessionária Toyota para Blumenau e Rio do Sul. E Rede Cooper, 80 anos. É nos encontros que a vida acontece. Mix.